A menopausa é marcada pelo fim da menstruação, mas será que a mulher precisa esperar esse fim da menstruação para começar a repor os hormônios que foram perdidos, a fazer a famosa terapia hormonal? Vou conversar agora com a doutora Kalina Maia, ginecologista, especialista em medicina integrativa, que vem ajudando aí muitas mulheres nesse período da menopausa e antes da menopausa também, né, doutora Kalina? Com certeza. Olha só, o período da gente iniciar a reposição hormonal, ele é justamente quando a paciente começa a ter queixas. E normalmente esse período é um pouquinho antes da menopausa. É justamente no climatério, que é o período perimenopausal, é o período de transição menopausal, onde existe uma queda, um declínio hormonal. E aí, quanto mais cedo a gente começar essa reposição hormonal, maiores são os ganhos dessas mulheres. A gente não deve esperar parar de menstruar para poder começar uma reposição hormonal. Não, de jeito nenhum. Começamos a ter queixa, começamos a ter sinais e sintomas de declínio hormonal, começamos a reposição hormonal sem medo de ser feliz. Que sinais são esses? Quais são os primeiros sinais? Que pode ter alguma mulher aqui assistindo que deve estar sentindo algum desses sinais e sintomas e nem imagina que já é fruto, né? Já é uma consequência dessa queda hormonal. Quais são os primeiros sinais que o corpo dá de que precisa dessa reposição? Olha só, Juliana, existem muitos, mas eu vou falar os mais comuns, que como você disse, muitas vezes percebido. São mulheres que menstruavam regularmente, numa quantidade normal, um fluxo direitinho, não tinham tensão pré-menstrual muito intensa e ela começa a perceber que mudou o ciclo dela. Mudou como assim? O ciclo ficou mais longo ou mais curto, o fluxo aumentou bastante, começou a ter cólica ou começou a ter um transtorno de tensão pré-menstrual mais intenso, essa mulher ficou mais irritada, o sono ficou ruim, ficou mais agitada, acorda muito durante a noite, não consegue pegar no sono. Esses são um dos primeiros sinais que o climatério dá, esse déficit hormonal. Por quê? Porque nessa época ocorre uma predominância de estrogênio, deficiência de progesterona, que dá justamente esses sintomas. E muitas vezes ele passa batido. Quer ver outro sintoma muito característico e que muitas vezes as pessoas confundem? É o período que você tem um choro mais fácil, você está com um comportamento mais deprimido, você tem mais fadiga, aquela preguiça assim que você, gente, eu estou indo para academia, mas estou indo na força, tá lá lutando pra caramba. Isso daí, muitas vezes, é sinal de déficit de testosterona. Diminuição da libido é outro sinal que a gente tem que investigar. Obviamente que a libido é multifatorial, mas a deficiência de testosterona é uma das causas de diminuição da libido que acontece nessa fase. E se a gente não tiver atento a esses sinaizinhos que estão sendo dados por aí, e aí a gente pensa assim, ai caramba, será que eu tô ficando velha? Não é que tá ficando velho, mas existe déficit hormonal que causa muita coisa que a gente pode resgatar isso tudinho, resgatar a sua saúde, resgatar o seu bem-estar, resgatar a sua leveza de viver, muitas vezes com a reposição hormonal. E como é que essa reposição é feita, né? Esse hormônio ele pode ser reposto de que maneira, doutora Kalina? Olha só, os hormônios, hoje em dia, existem várias vias de administração de hormônios. Eu, particularmente, acho que a gente deve sempre, sempre mesmo, dar preferência aos hormônios isomoleculares ou bioidênticos, que são aqueles absolutamente iguais ao que o nosso organismo produz. E esses existem uma forma de apresentação muito variada. E aí a gente vai jogar de acordo com o que a paciente tem mais condições de fazer, o que é melhor para o dia a dia dela. Por exemplo, existem apresentações via transdérmicas, aquele gelzinho que a gente põe e que a paciente diariamente tem que fazer uso dele. Outra via muito significativa, muito legal de se fazer, que na minha opinião é a melhor delas. Por quê? Porque ele deixa muito livre e muito tranquila, são os implantes hormonais. Você coloca o implante via subcutânea e renova ele a cada período de 6 meses ou um ano, dependendo do implante que for utilizado em você. Qual é a diferença primordial entre isso? A facilidade e a comodidade. Por quê? Quando você opta por uma via transdérmica ou uma via oral, você tem picos e vales desses hormônios.
Quando você opta por uma via transdérmica, você vai ter uma distribuição linear de hormônio. Todo dia ele é liberado um pouquinho e você não vai ter alterações na liberação desse hormônio. Já se você esquecer de usar o gel, se você usar em horário diferente, isso tudo vai alterar a absorção e vai alterar a forma com que isso vai trazer de positivo para você. Essa mulher que inicia essa terapia de reposição hormonal, até quando ela deve continuar fazendo a terapia? Por toda a vida ou chega um momento que não precisa mais? Olha, essa pergunta é absolutamente fantástica, porque há muito pouco tempo atrás dizia-se que tinha um período, sim, de 10 anos para se fazer. Hoje em dia, a gente já sabe que isso não é verdade. O mais importante é quando começar. Isso é o mais importante. Aí a gente precisa realmente de um período que a gente chama de período de janela. Por quê? Quando a gente começa nesse período ideal, que é antes da menopausa ou na menopausa, até 10 anos dessa menopausa, é o chamado período de janela. Esse período é onde você tem mais ganhos. Mas o período que você vai usar essa reposição hormonal, ele é indefinido. Desde que os benefícios superem os riscos dessa mulher, certo? Quem faz reposição hormonal, ela tem que ser sempre coladinha com a médica. Ela não pode começar uma reposição hormonal e beijo, tchau, não aparece mais nunca. Por quê? Porque essa dose de hormônio, ela vai mudando ao longo do tempo. A dose ela pode ser diminuída, ela pode ser aumentada, a quantidade de receptores vai diminuindo, então a quantidade de hormônio a ser feita tende a se diminuir, mesmo mantendo aquele mesmo efeito maravilhoso. Então, assim, a gente pode utilizar hormônio pelo resto da vida, doutora? Pode, desde que você seja acompanhada por um médico que tenha absoluta dominância do que ela está fazendo para você. Que ela cuide de você como um todo, que ela veja que os benefícios são maiores do que os riscos e que ela esteja diante da sua necessidade diária. Então, isso é absolutamente importante e que mudou de um tempo para cá. Certo. Você falou de riscos, né? Tem muita gente que não faz reposição hormonal com medo de desenvolver câncer de mama. Até alguns médicos também contraindicam. E o que é que você tem a falar sobre isso, doutora Kalina? Para esclarecer, né? É importante a gente esclarecer e orientar as mulheres que estão acompanhando essa entrevista. Olha só, o câncer de mama, ele não é causado pela terapia de reposição hormonal. A gente não tem indicação de fazer quando a paciente está na vigência, ou seja, no tratamento do câncer. Fora isso, e em algumas outras situações, tá? Eu estou frisando bastante o câncer de mama porque foi essa a pergunta. Mas essa história de que não vai fazer reposição hormonal porque vai causar câncer de mama, isso não existe, tá? É feita uma anamnese, ou seja, uma história clínica muito bem feita dessa paciente. É feita uma triagem, visto os riscos dessa paciente, antes de se iniciar uma reposição hormonal. Não é todo mundo que pode, tá? Reposição hormonal é para quem pode, não é para quem quer. Então, existem indicações e existem contraindicações, inclusive contraindicações absolutas. Porém, é muito importante que a gente tire da cabeça das pacientes, inclusive de muitos colegas, que reposição hormonal dá câncer. Isso aí não existe, tá? Não, jamais uma reposição hormonal vai dar câncer numa paciente que não tenha predisposição a isso. Uma coisa muito interessante, os estudos mais recentes mostram que entre a reposição hormonal e a obesidade causa 24 vezes mais câncer de mama do que a terapia de reposição hormonal. E ninguém proíbe refrigerante, açúcar, massa, fast food, bolo. Então, assim, a gente precisa ver o que é que realmente faz mal, tá? Então, assim, a qualidade de vida de uma mulher que faz reposição hormonal é imensamente superior ao de uma paciente que não faz. E dá pena de você ver mulheres jovens que têm indicação, que têm necessidade, que estão com qualidade de vida muito ruim, serem privadas de um tratamento fantástico por conta de um tabu
que se estabeleceu há mais de 20 anos por um estudo que foi feito há mais de 20 anos e que esse estudo, ele mesmo já sofreu uma revisão e caiu por terra essa história. Certo, doutora Carlina. Outro assunto que também é relacionado à menopausa é a questão do risco cardiovascular. Quando os hormônios caem, esse risco aumenta. A reposição protege essa mulher? Sim, essa é uma das principais indicações da reposição hormonal. Essa pergunta, ela é fantástica. Por quê? Porque quando a gente vê homens e mulheres numa determinada faixa etária, a quantidade de infartos e eventos cardiovasculares no homem é muito superior e a da mulher bem inferior. Quando ela entra na menopausa sem reposição hormonal, eles se igualam. Então, assim, a deficiência, principalmente do estradiol, que é um hormônio amigo do nosso coração e que faz vasodilatação, diminui a pressão alta, aumenta a produção do ácido nítrico, aumenta muito a complacência vascular, ou seja, o estradiol, ele diminui muito o risco cardiovascular. Então, mulheres que estão na menopausa devem fazer. Uma das indicações é justamente proteção cardiovascular, além de proteção da osteoporose, proteção do Alzheimer, proteção de doenças vasculares cerebrais, como os AVCs. Então, a reposição hormonal, sim, é extremamente importante para a proteção da saúde cardiovascular, além dessas outras que eu já citei. Por onde começar? Quem está assistindo já se identificou com isso? Por onde começar? Como eu sei que eu preciso dessa reposição e como fazer? Como iniciar esse processo, doutora Carlina? Olha só, Juliana, eu sempre procuro dizer que a ponta inicial é o ginecologista. O ginecologista é que vai estar com o ouvido aberto para ouvir, acolher as queixas dessa mulher. E isso tem que passar por uma escuta acolhedora, tá? A escuta acolhedora, eu acho que ela é o diferencial nesse período. Por quê? Porque há muito tempo se dizia assim, vai passar. O climatério, a menopausa vai passar. Tá, ele passa. Mas as custas de quê? As custas de um período assim muito sofrido, de uma época assim que a mulher tem assim uma qualidade de vida muito diminuída e que isso pode e deve ser evitado. Além da própria qualidade de vida, o aumento dos riscos de doenças importantes acontece nessa fase. Então, essa história de que o calorão vai passar, isso daí que você está sentindo, a insônia, a irritabilidade vai passar. Tá, ela vai passar, mas ela vai passar daqui a 10 anos. E você vai viver 10 anos assim? E depois desses 10 anos, como é a sua qualidade de vida? É horrível. Porque o que você perdeu de hormônio, você não recupera mais. Porque o ovário, ele não volta a produzir mais nada. Ele entrou em falência. E quem falhou, quem faliu, ele não vai ressuscitar. Eu costumo dizer assim, ele morreu, ele não vai ressuscitar, tá? Quando a gente tem falência de tireoide, a gente trata a tireoide pro resto da vida. Então, por que uma falência ovariana? A gente vai ser cruel com as mulheres. Deixar ela numa qualidade de vida horrorosa só por preconceito. Então, assim, eu acho que hoje, na modernidade, em que uma mulher de climatério e de menopausa, ela está no ápice da sua carreira, no ápice da sua vida produtiva, no ápice, muitas vezes, da sua vida sexual, porque são mulheres que estão jovens, que estão ativas, que malham, que produzem, que trabalham. Muitas estão tendo filho depois dos 40 anos, então ela tem criança pequena, ela precisa dar conta dessa criança, ela precisa levar para o parque, ela precisa levar para o circo, ela precisa levar para o cinema. E se ela tiver uma qualidade de vida horrorosa, como é que ela vai cuidar dessas crianças? Como é que ela vai cuidar dos adolescentes delas? Então, assim, para mim, reposição hormonal é vida. Hormônio, quando bem indicado, é vida. Ótimo, doutora Carlina, muito obrigada. Um prazer ter você aqui nessa semana da menopausa. Não podia faltar você que levanta mesmo essa bandeira, né? De que Obrigada. é possível viver bem na menopausa. As mulheres não precisam se conformar e isso é maravilhoso. É verdade, é verdade. Assim, eu acho que pelas nossas dores, eu acho que pela minha dor, eu fui atrás disso, eu fui buscar. E assim, eu realmente me encontrei, sabe, Juliana? Eu sou ginecologista há
24 anos. E assim, eu me apaixonei, eu abracei a causa. Eu sempre tive um olhar muito mais doce, mais empático para isso. Mas eu acho que a ginecologia, ela acompanha muito a vida das pacientes. Então, assim, numa determinada fase da minha carreira, eu praticamente só fazia obstetrícia. Então, minha vida era dedicada àquilo. E aí o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, as pacientes vão envelhecendo com a gente. E a gente vê as nossas dores nelas. Então, nada Uhum. mais justo do que você cuidar da sua paciente como você está cuidando de você mesmo, não é Verdade. verdade? Então, foi por aí. Ótimo. Continue firme e forte nesse trabalho. E eu quero até deixar aqui também seu Instagram, porque lá no Instagram você também compartilha muita informação e termina ajudando aí essas mulheres. Pois é, meu Instagram é @doutora Kalina Maia. Passem por lá, deem uma olhadinha, tem um monte de dica legal. Fiquem à Isso. vontade. Obrigada, doutora Kalinda.